Rayana, sou aluna do curso de Química no IFCE do campus Caucaia e hoje nós vamos falar um pouco sobre a teoria estrutural da química orgânica. E vamos iniciar falando um pouco do carbono e a teoria estrutural. Inicialmente, pensava-se, tinha a teoria da força vital, em que pensava-se que os compostos orgânicos provinham e somente eram sintetizados por organismos vivos, através das interações de uma força vital. Mas, em 1828, Wohler conseguiu em seu laboratório sintetizar a ureia a partir da evaporação de um composto inorgânico chamado cianato de amônio, como mostra aqui na reação. O cianato de amônio liberando calor e tendo como produto a ureia, um composto orgânico. E a química orgânica, desse momento em diante, passou a ser definida como o estudo de compostos de carbono, não somente da parte orgânica, mas também de não orgânicos, né, de inorgânicos, como alguns compostos utilizados pela indústria. O carbono geralmente está ligado a alguns elementos químicos, principalmente com o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. A química orgânica é fundamental para várias coisas que estão ao nosso redor. Por exemplo, dentro do nosso organismo, na geração de proteínas, de vitaminas e enzimas, nos fármacos, medicamentos, plásticos, combustível, lubrificantes e alguns alimentos e aditivos também. Entre 1858 e 1861, alguns postulados foram elaborados a partir dos estudos de Kepler, e Buchlerhoff. Eles trabalhavam separadamente, mas conseguiram chegar a essas premissas que ajudaram a formar a base da química orgânica. O primeiro postulado é sobre a tetravalência do carbono. Eles perceberam que esses elementos que o carbono gosta de estar junto, né, de fazer ligações, eles têm um número fixo de ligações na sua camada de valência. O carbono, por exemplo, ele tem 4 carbonos de valência na sua camada de valência e por isso ele faz 4 ligações, podendo ser ligações simples, ligações duplas ou triplas. Já o segundo postulado fala que a valência das ligações simples são iguais, como mostra a figura tridimensional aqui no canto direito. Ele mostra um carbono ligado a 4 hidrogênios e todos com um tamanho de ligação igual, não tendo diferença entre elas. Além disso, o terceiro postulado diz que o carbono é capaz de se organizar em cadeias, muitas vezes longas, o que facilita na produção de vários tipos de compostos. Por isso que ele é tão versátil. E a partir desses estudos também foi visto a ideia de isômeros por Jacob e Wohler em 1930. Os isômeros são compostos que são diferentes, mas a fórmula molecular é igual. E eles conseguiram perceber que
as estruturas dessas moléculas eram diferentes. E já em 1874, Van Hoffel e Lebel propuseram que essas estruturas tinham um formato tridimensional. E aí, aqui no canto direito de vocês, tem o exemplo dos tipos de isômeros. O estrutural, com diferença de conectividade, né, de posição. Os isômeros geométricos, principalmente relacionado à quantidade de elementos, se ele é cis, se ele é trans, né? E também os óticos, que é como se você estivesse vendo a molécula na frente de um espelho. Agora, vamos falar um pouco sobre a classificação das cadeias carbônicas. Inicialmente, vamos ver um pouco de como é que essas cadeias são representadas. Elas são representadas de 4 formas. Existe a fórmula molecular, que é a primeira ao lado esquerdo. Como exemplo aí o C3H6. A fórmula estrutural, indicando o tipo de ligações entre os carbonos e os elementos dentro do composto. A forma em bastões, em que se é omitido o carbono e o hidrogênio, sendo mostrado somente em caso tenha, né, algum grupo funcional, que nós vamos ver mais para frente, e a forma condensada. Para a gente poder definir e estudar melhor os compostos carbônicos, foram definidas nomenclaturas para dar o nome, ajudar a ver a posição em que os elementos estão arranjados. Então, inicialmente, para a gente poder fazer esse estudo e entender como é que é essa disposição espacial, é feita uma análise do que seria a cadeia principal, que a definição seria uma sequência contínua de átomos de carbono e que incluiriam o grupo funcional e em saturações, caso o composto apresente. E essas cadeias de carbono podem ser classificadas de algumas formas. Inicialmente, podemos classificar quanto à disposição dos átomos entre normal e ramificada, quanto à ligação, ao tipo de ligação, se ela é saturada, quando tem só ligações simples, ou insaturada, quando ela tem ligação dupla ou tripla. Quanto ao fechamento da cadeia, ela pode ser aberta, quando os carbonos estão em linha, né? Ou cíclica, quando ela forma, por exemplo, anéis de benzeno ou algum ciclo fechado. E quanto à sua natureza, a natureza dos átomos, se ela é homogênea, contendo só carbonos na sua cadeia principal, ou heterogênea, quando contém algum outro elemento sem ser carbono dentro da sua cadeia principal. Também pode ser classificada quanto aos compostos aromáticos, se ela é aromática ou não aromática. No caso, tem aí uma aromática, que ele tem essa alternância de ligações duplas, e uma não aromática, que é um composto cíclico. Aqui eu botei um exemplo para a gente dar uma olhadinha de como classificar essa cadeia, né? Como perceber isso daí? Aqui é um composto que ele tem algumas ramificações, tem uma cadeia que ela é aberta. Aí eu botei aqui como que a gente pode analisar. De laranjinha tracejada aqui está a cadeia principal
E de azul nós temos duas ramificações. Então, ela pode ser classificada como uma cadeia aberta, que a cadeia principal é contínua. Ela é ramificada, como está mostrado aqui de azul. Ela é saturada porque ela não tem ligações duplas e é homogênea porque a cadeia principal só contém carbono. Agora sobre os grupos funcionais dos compostos orgânicos. Podemos dividi-los em alguns grupos. Inicialmente vamos olhar para os hidrocarbonetos. Eles podem ser divididos em alcanos, que só possuem ligações simples entre os carbonos, ao exemplo do butano, alcenos, que possuem ao menos uma ligação dupla entre carbonos, como é o exemplo do but2-eno, alcino, que tem uma ligação tripla, como é o exemplo do but2-ino, e o areto, que é um anel aromático, e temos o exemplo aqui do benzeno e do tolueno. Esses aqui, eles não fazem parte dos hidrocarbonetos, são parte dos aromáticos. As funções oxigenadas podem ser divididas o álcool, que a sua característica é ter uma hidroxila ligada à cadeia principal, como é o exemplo do metanol. Nós temos o enol, em que nós temos para sua característica também um OH ligado à cadeia principal, mas com uma dupla ligação entre os carbonos. Temos o exemplo do etenol. Nós temos o enol com um OH também ligado, mas dessa vez a um anel aromático, como é o caso do fenol, como está no exemplo. Continuando as funções oxigenadas, nós temos o aldeído, cuja característica é um oxigênio com a ligação dupla e um H em uma posição terminal dentro do composto, como é o caso do etanal, como está no exemplo. Nós temos a cetona, cuja característica é uma ramificação de dupla O dentro da cadeia, como no exemplo do propanona. Desculpem. O éter, cuja característica é um oxigênio dentro da cadeia principal, com ligações simples. O ácido carboxílico, com uma dupla O e um OH, geralmente terminal. Ele é terminal, aliás, perdão. E temos como exemplo o ácido etanóico. O éster, ele é caracterizado por uma ramificação dupla O e um O ligado ao mesmo carbono, como é o caso do etanoato de metila. Temos também o anidrido, cuja característica são duas duplas O e um O com ligações simples dentro da cadeia. E o sal de ácido carboxílico, cuja característica é uma dupla O com um O no mesmo carbono, ligados ao mesmo carbono, e um elemento que perdeu um elétron, como no exemplo do etanoato de sódio. Agora nós temos as funções halogenadas, como o caso do haleto orgânico, ligado
halogênios de flúor, cloro, bromo e iodo na cadeia principal, e o cloreto de ácido com a presença do grupo cuja característica tem um carbono ligado a um oxigênio com dupla e um cloro ao mesmo carbono. Nas funções nitrogenadas, nós temos a amina, que tem a presença do nitrogênio com ligações simples, geralmente no meio da cadeia, e a amida, que tem também a presença do nitrogênio, mas o mesmo carbono ao qual o nitrogênio está ligado, nós temos um oxigênio com dupla O ligado nele também, como é o caso da etanamida. Nas funções nitrogenadas ainda temos a nitrila, com a presença de uma tripla ligação entre o carbono e o nitrogênio, e o nitrocomposto, com a presença do grupo NO2, como é o caso do nitrobenzeno. Nós temos as funções com enxofre, iniciando com o tiol, com a presença do enxofre ligado ao carbono e ao hidrogênio, o sulfeto, com a presença do enxofre no meio da cadeia principal, e o ácido sulfônico com uma ligação de enxofre, 3 oxigênios e um hidrogênio. Agora nós vamos para a nomenclatura desses compostos. Agora que nós já conhecemos ele, vamos ver como que a gente nomeia cada um deles. De forma geral, os compostos carbônicos são nomeados em 3 partes para se chegar ao nome dele. Inicia-se com um prefixo, que é a indicação da quantidade de carbono que tem na cadeia principal ou na ramificação, como nós vamos ver. Aqui nós temos o exemplo de 1 carbono, met, 2 carbono, et, 3 carbono, prop, e assim sucessivamente. Depois, nós temos um intermediário indicando a saturação da cadeia, se ela é saturada ou insaturada e que tipo de insaturação que ela tem. Se ela for saturada, nós temos o intermediário como AN. Se ela tiver uma ligação dupla, EN. Se ela tiver uma ligação tripla, IN. E assim sucessivamente conforme a tabela. E no final, um sufixo indicando a função, o grupo funcional que esse composto pertence. Como nós temos o caso dos hidrocarbonetos, terminação O, álcool, terminação O, aldeído, terminação AL, cetona, terminação ONA, e o ácido carboxílico, terminação óico. Nós vamos depois ver a terminação dos outros tipos funcionais também. Outra coisa também que é importante se ter é a indicação da numeração da cadeia principal para a gente poder indicar onde estão as ramificações, onde estão as saturações. Então, foi definido que essa numeração precisa começar pela extremidade mais próxima do grupo funcional, como prioridade. A segunda prioridade seria indicar as insaturações e, por fim, indicar as ramificações. As ramificações, elas têm o seu modo também de serem nomeadas. Elas seguem a quantidade de carbono, como a gente viu na tabela anterior, com a terminação -il. Na tabela,
nós temos mostrando aí terminação com um carbono, a ramificação com um carbono, que seria o met mais il, seria a metil. Com 2 carbonos, etil. E assim sucessivamente. A ordem, se caso o composto tenha mais de uma ramificação, então se segue a ordem alfabética. Mesmo que a outra ramificação tenha uma numeração menor, mas será seguida a ordem alfabética. Por exemplo, entre a ramificação metil e etil, independente da posição onde estejam, a etil vem primeiro porque ela começa com E, e a metil vem depois porque ela começa com M. Aqui eu trouxe um exemplo para a gente praticar um pouquinho tudo que nós conversamos. Aqui nós temos esse composto e esse quadradinho está indicando aqui a nossa cadeia principal e logo acima dos carbonos está a numeração dessa cadeia. Observem que nas possibilidades de começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, eu tenho que ver qual seria a menor numeração para as ramificações, já que eu não tenho nenhuma ligação dupla e nenhum outro grupo funcional. Então, eu vou me preocupar com as ramificações. Se eu começar da esquerda para a direita, as ramificações seriam 4 e 6. E começando da direita para a esquerda, eu tenho a numeração 2 e 4, que é menor. Então, o correto nesse nosso exemplo é realmente começar da direita para a esquerda. Por esse motivo, nós temos agora nós temos que classificar essas ramificações. Então, no número 2, eu tenho um metil. E no número 4, eu tenho um etil na parte superior e outro etil na parte inferior. Como eu tenho 2 etis, quando eu for nomear esse composto, eu vou ter que colocar dimetil para poder indicar que eu tenho 2 etil. Aí eu inicio colocando a numeração como está escrito aqui embaixo, 4 e 4, etil, porque eu tenho que começar com etil, e para dizer que são 2 etil. Logo depois eu vou para a segunda ramificação, que está no carbono 2, que é a metil, eu só tenho ela, e depois para o nome do composto, que ele tem 7 carbonos, então é um epit. Como ele só tem ligação simples AN, e ele é um hidrocarboneto, ó, heptano. O nome desse carbono, o nome desse composto ficou dessa forma. Eu trouxe um outro exemplo para a gente praticar e procurar o nome dos grupos funcionais. Aqui eu trouxe uma molécula com alguns exemplos, pode ser que a gente encontre outros, né? Compostos aí dentro, mas eu trouxe alguns exemplos, como o benzeno, a metila, a amina, a hidroxila, a amida e a acetona. Esse é um exemplo só para a gente praticar, para poder treinar o olho e identificar todos esses compostos orgânicos. Agora, sobre a classificação de compostos cíclicos. Eles seguem o mesmo padrão, né, de botar quantos carbonos, tipo de ligação e o tipo de composto, né, e de grupo funcional, perdão, só que acrescentado do nome ciclo, como nos exemplos que eu trouxe. O primeiro exemplo, ele tem 3 carbonos, então é o prop, só ligações simples AN, e é um hidrocarboneto, O. E acrescenta o ciclo no começo. Então, ficou um ciclopropano. Assim são os outros, que é o ciclobutano e o ciclopentano. Os compostos aromáticos, eles têm o mesmo pensamento, mas no seu nome vai ser acrescentado zóico. Porém, alguns
já tem seu nome, vamos dizer assim, próprio, como é o caso do tolueno, do fenol, do anisol e de vários outros, né? Eu trouxe o exemplo de alguns aqui para a gente poder aumentar o nosso conhecimento. Já os compostos bicíclicos, eles têm um nome um pouquinho diferente. Inicialmente, a gente vai botar o nome de biciclo para poder indicar que são 2 ciclos, né? E entre colchetes, nós vamos indicar como é que é esse ciclo. A gente pega a ligação, como está marcado aí os carbonos centrais de azul, e divide. Conta quantos carbonos eu tenho para a esquerda, quantos carbonos eu tenho para a direita e quantos carbonos eu tenho no meio. Então, no primeiro exemplo, eu tenho 3 carbonos para a direita, 2 carbonos para a esquerda e 1 carbono no meio. Assim, os outros também são nomeados. E nossa aula termina por aqui hoje. Eu agradeço a vocês pela participação aí em querer aprender, em querer saber um pouquinho sobre a química para aumentar os nossos conhecimentos. Exercícios, eu me baseei no livro Química Orgânica do Solomos, volume 1. Tem muito exercício bom que dá para praticar e aguardem mais aulas. Obrigada e tchau, tchau para todos.